Era uma segunda-feira comum, quando Roberto chegou ao canteiro de obras. Com 20 anos de experiência na construção civil, ele já tinha visto de tudo, ou pelo menos achava que tinha. Naquele dia, sua equipe começaria a trabalhar em altura, instalando janelas no 5º andar de um prédio residencial. A tarefa parecia simples. Afinal, usar uma escada é algo que todos nós fazemos desde criança, não é mesmo? Roberto observou quando Marcelo, um dos operários mais experientes, posicionou a escada contra a parede. Tudo parecia estar no lugar. A escada estava firme, o tempo estava bom, não havia vento forte. Mas existe um segredo que poucos conhecem sobre trabalhos em altura. A escada portátil, aquele equipamento que parece tão inofensivo e familiar, é responsável por uma quantidade alarmante de ocorrências graves em canteiros de obras ao redor do mundo. Estudos de segurança do trabalho indicam que esse procedimento, aparentemente simples, gera mais afastamentos do que muitas outras atividades que consideramos muito mais arriscadas. Por que isso acontece? A resposta está justamente na falsa sensação de segurança. Quando vemos uma escada, pensamos imediatamente em tarefas domésticas, em trocar uma lâmpada, em pegar algo no armário alto. Não enxergamos o perigo real que existe quando esse equipamento é usado de forma inadequada em ambientes profissionais. Roberto sabia disso. Por isso, antes de permitir que qualquer membro da equipe começasse a trabalhar, ele reuniu todos para uma conversa importante. Não era apenas mais uma palestra de segurança, era um momento de conscientização real sobre os riscos que muitos ignoram. Ele explicou que o maior problema das escadas portáteis está na combinação de fatores. Primeiro, existe a questão do ângulo de apoio. Uma escada precisa estar posicionada com uma inclinação específica em relação à parede. Se estiver muito vertical, pode tombar para trás. Se estiver muito inclinada, a base pode escorregar. A regra básica é que para cada metro de altura, a base deve estar afastada cerca de 25 centímetros da parede. Depois, há o problema da superfície de apoio. O solo de um canteiro de obras raramente é perfeitamente nivelado. Pode haver pequenos desníveis, pedras soltas, terra úmida ou outros obstáculos que comprometem a estabilidade. Muitos profissionais não percebem esses detalhes até que seja tarde demais. Roberto contou à equipe sobre um caso que presenciou anos atrás. Um colega de profissão estava usando uma escada para alcançar uma altura de aproximadamente 3 metros. Parecia uma tarefa rápida, coisa de minutos. Mas durante a execução do trabalho, a base da escada começou a escorregar lentamente. O movimento foi tão sutil que o trabalhador nem percebeu inicialmente. Quando notou o desequilíbrio, já era impossível se segurar adequadamente. Felizmente, naquele caso, o desfecho não foi trágico, mas a situação serviu de alerta permanente para Roberto. Ele aprendeu que mesmo quedas de alturas relativamente baixas podem gerar consequências sérias. O corpo humano não foi projetado para impactos repentinos, mesmo que sejam de 2 ou 3 metros. Outro aspecto perigoso das escadas portáteis é a tentação de esticar o corpo para alcançar pontos distantes. Quantas vezes vemos alguém se inclinando perigosamente para o lado, tentando evitar o trabalho de descer e reposicionar a escada? Esse comportamento aparentemente inofensivo desloca o centro de gravidade e aumenta drasticamente o risco de queda. Roberto sempre enfatizava uma regra de ouro para sua equipe. O cinto de segurança deve estar sempre na linha central do corpo. Se você precisa se esticar para alcançar algo, é sinal de que a escada está no lugar errado. Desça, reposicione, suba novamente. Pode parecer perda de tempo, mas são esses segundos extras que garantem que você voltará para casa
insegurança no fim do dia. Existem também os fatores ambientais que muitos ignoram. Ventos podem parecer suaves ao nível do solo, mas se tornam muito mais intensos conforme ganhamos altura. Uma rajada inesperada pode desequilibrar tanto a escada quanto a pessoa que está sobre ela. Por isso, é fundamental verificar as condições climáticas antes de iniciar qualquer trabalho em altura. A fadiga é outro elemento crítico. Quando estamos cansados, nossos reflexos ficam mais lentos. Nossa atenção diminui, nossa capacidade de reagir a situações inesperadas fica comprometida. Roberto sempre observava a sua equipe atentamente. Se percebia sinais de cansaço excessivo, determinava pausas obrigatórias ou redistribuía as tarefas. Mas a solução para o problema das escadas portáteis não está apenas em escolhê-las com mais cuidado. Está em reconhecer quando existem alternativas mais seguras. Plataformas elevatórias, andaimes adequadamente montados e sistemas de proteção coletiva são opções que eliminam ou reduzem significativamente os riscos. O custo inicial pode ser maior, mas o investimento em segurança sempre compensa. Roberto compartilhou com sua equipe os princípios da hierarquia de controle de riscos. Primeiro, sempre que possível, eliminamos o risco completamente. Se não podemos eliminar, substituímos por algo mais seguro. Se a substituição não é viável, implementamos controles de engenharia. Equipamentos de proteção individual vêm sempre como última linha de defesa, nunca como solução única. No caso das escadas, isso significa perguntar: realmente precisamos usar uma escada? Ou existe uma forma mais segura de executar esta tarefa? Se a escada for inevitável, que tipo de escada é mais adequado? Qual o sistema de proteção complementar podemos adicionar? Após a conversa, Roberto implementou um checklist obrigatório para qualquer trabalho com escadas: verificação da integridade do equipamento, análise da superfície de apoio, confirmação do ângulo correto, identificação de riscos ambientais, planejamento de rotas de fuga e presença de um segundo profissional para monitoramento. Pode parecer burocrático, mas esses procedimentos salvam vidas. A mensagem central que Roberto sempre transmitia era simples, mas poderosa: familiaridade não significa segurança. Justamente por ser tão comum, tão aparentemente simples, o uso de escadas se torna perigoso. Baixamos a guarda, pulamos etapas, ignoramos protocolos que consideramos exagerados. Aquela segunda-feira terminou sem nenhum problema. A equipe de Roberto instalou todas as janelas, seguindo rigorosamente os procedimentos de segurança. Levou um pouco mais de tempo, sim. Valeu a pena? Absolutamente. Cada membro da equipe voltou para casa são e salvo, pronto para abraçar sua família. A história de Roberto nos ensina que os maiores perigos muitas vezes se escondem naquilo que consideramos mais seguro. A verdadeira prevenção começa quando reconhecemos nossos pontos cegos, quando questionamos nossas próprias certezas, quando escolhemos a segurança acima da conveniência. Trabalhar em altura exige respeito, planejamento e consciência constante. Não existem tarefas simples quando vidas estão em jogo. Cada procedimento merece nossa atenção total. Cada protocolo tem um motivo de existir. Cada equipamento de proteção faz diferença. Se você trabalha na construção civil ou em qualquer atividade que envolva o uso de escadas portáteis, lembre-se sempre: aquilo que parece mais seguro pode ser exatamente o que merece nossa maior atenção. Questione, verifique, siga os procedimentos, proteja-se e proteja seus colegas, porque no fim do dia, nada é mais importante do que voltar para casa em segurança.